quando eu estava lá, nós estávamos muito interessados em criar um ombudsman no jornal. Aí examinamos como é que o Washington Post estava fazendo o ombudsman, como é que o país tinha feito. Etc. Eu convidei várias pessoas para o cargo, ninguém topou, não quiseram. Aí, quando eu deixei a secretaria de redação, eu fui trabalhar em Paris como correspondente da Folha. Fiquei lá 2 anos e pouco e me chamaram de volta exatamente para criar a função de ombudsman, que eu, de fato, tive que criar do nada, fazendo uma tentativa de entender como é que aquilo funcionava nos outros jornais e adaptar para o Brasil. Foi feito. Né? Depois, do ponto de vista de desafio, o maior desafio, que aí eu nem sabia que era desafio, olhando hoje eu digo que é um desafio, que era foi quando a gente criou o UOL. E não tinha modelo. Não tinha modelo. Internet era algo absolutamente desconhecido. As pessoas não entendiam nada do que eu estava fazendo ali no 3º andar, numa salinha cheia de computador. Não tinha a menor noção. Né? E a ordem da casa era, vamos criar um serviço online, né? Igual a American Online, a Prodigy, a CompuServe. Aí fomos viajar, fiquei viajando meses, entendendo como é que esse negócio funcionava fora, voltamos e criamos o UOL. E se eu te dissesse hoje que alguém me pediu para criar o UOL da maneira como ele foi criado, eu ia te dizer, isso é impossível. Não dá para fazer. E deu. Primeiro eu queria te falar uma frase que eu aprendi com o seu Free, que eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive, teve uma época que ele me dava aula de vendas toda semana. Né? E uma das frases que ele gostava muito de falar é o seguinte, olha aqui, gente, são 2 frases muito importantes. A primeira era o seguinte, o fracasso todo mundo explica, e o sucesso dispensa explicação. Então, Caio, por que atrasou o jornal? Ah, seu Frias, porque Brasília não mandou na hora, só mandou a cabeça, entrou depois que tinha fechado, tive que pôr calhau, aí, mas assim já tinha atrasado. Aí ele falava, é o seguinte, você vai explicar tudo. Eu não quero saber isso. Quero que você, daqui para frente, não atrase mais. E ninguém vai te parabenizar pelo sucesso, e você não vai ter que explicar por que fechou na hora. Fechou na hora porque fechou na hora. Sucesso? Sucesso. Dispensa, você não precisa explicar por que deu certo. Né? Todo mundo vê que deu certo. E outra frase que tem a ver com o que você falou, era a seguinte, quem olha para trás vira estátua de sal. Pegou a Sara lá na Bíblia quando olhou para trás. Né? Então, não me arrependo de absolutamente nada e estou sempre pensando daqui para frente. Tenho grandes planos aí para os próximos cursos. Eu quero fazer, do ponto de vista acadêmico, eu quero fazer um pós-doutorado. Ver se eu consigo fazer fora do Brasil. Tem alguns desafios aqui profissionais iminentes que eu vou ter que enfrentá-los. Mas o sonho mesmo eu vou fazer mistério dele. Foi o meu período de formação política. Eu era sabe, aquele goiabão do interior que chega na capital? Era eu. Pode ser até que eu continue um certo goiabão, né? Mas foi o momento da formação política. Eu me formei politicamente aqui. Isso não quer dizer que eu tenha qualquer pretensão política, ao contrário, eu tenho urticária em relação às questões políticas. Acompanho, posso até entrevistar, analisar a conjuntura, para falar um termo daquela época, né? Mas essa formação, essa noção de cidadania me foi, digamos, referendada, me foi dada, me foi construída aqui na ECA, aqui na USP como um todo. Né? Se tem um conselho que eu posso dar, é um conselho, eu vou repetir aqui uma frase do poeta José Paulo Paes. Um grande poeta, um grande tradutor, um grande editor. E ele dizia que cultura não é aquilo que entra pelos olhos. Cultura é aquilo que modifica o olhar. Portanto, para ele, não era preciso ler muito, mas era preciso ler bem. Então, se tem um conselho que eu posso dar a vocês, é dizer que vocês leiam. Não precisa ler muito, mas leiam bem.